Então o tempo é uma oportunidade que Deus nos dá. Você olha para as Escrituras, por exemplo, a geração de Noé recebeu 120 anos de oportunidade. O apóstolo Pedro, inclusive, ele fala isso na sua carta, no capítulo 3, versículo 20 da primeira carta, ele diz que em outro tempo, falando aqui dos antediluvianos, eles foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Olha, Deus é longânimo, ele tem um longo ânimo, ele espera muito. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, quando nós olhamos para a história de Noé, ali em Gênesis, nós vemos que Deus deu 120 anos para aquela geração, 120 anos para se arrependerem, 120 anos para ouvir a palavra. Eu imagino Noé lá dando uma martelada dizendo: arrependei-vos. Pedro diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Então eu imagino lá, ele dando martelado, como diz aqui 2 Pedro 2,5, mas também sendo o pregador da justiça, anunciando o dilúvio, pregando uma mensagem de arrependimento, mas aquele povo não aproveitou a oportunidade. Você vê, por exemplo, em Jeremias, no seu capítulo 25, verso 3, ele diz que há 23 anos ele vinha madrugando e falando a palavra de Deus para a sua geração, fora os outros profetas que o antecederam. Então, não é porque Deus não dava tempo, não é porque Deus não dava oportunidade, mas como eu ouvi uma vez, Israel nunca perdeu uma oportunidade de perder uma oportunidade. Tem gente que está fazendo a mesma coisa. Você olha, por exemplo, a figueira estéril. Em Lucas, no capítulo 13, o Senhor estava já ali com o machado, pronto para cortar, mas alguém interpôs, alguém intercedeu e disse: deixa ficar mais um ano, eu vou cavar aqui mais, vou adubar, vou colocar esterco, vou fazer melhor, quem sabe? Meu irmão, Deus está te dando tempo, aproveite, levante-se dessa letargia espiritual, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O texto que nós vemos diz: devemos emir o tempo. Você tem ideia de que o tempo é esse presente? Ele é um presente valioso, por quê? Porque cada vez que o tempo passa, ele vai ficando mais escasso. Às vezes você consegue medir o valor de algo pela escassez daquilo. Quando as coisas começam a ficar escassas no mercado, elas vão ficando caras. O preço vai subindo, por quê? Porque a escassez gera valor nas coisas. E o nosso tempo é escasso. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que têm ainda mais 10 anos, têm ainda mais 20, têm ainda 30, têm ainda 80. Outros têm 10 minutos, outros têm 1. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um tempo, então o tempo é escasso. Aproveite a oportunidade. Se nós entendêssemos essa realidade que nós não sabemos quanto tempo nós temos, nós enxergaremos o tempo como um verdadeiro presente. Os ninivitas também receberam 40 dias de lambuja. Imagina, Deus podia mandar fogo e destruir tudo. Inclusive, essa era a mensagem. Vai lá, Jonas, e avisa que eu vou acabar com tudo, eu vou destruir. Mas ainda assim, Deus deu 40 dias. Será que Deus precisava disso tudo? Quem sabe, para preparar ali os seus os seus foguetes, as suas bolas de fogo. Não, eu preciso de 40 dias aqui para organizar tudo para destruir Nínive. Não. Um estalar de dedos seria o suficiente. 40 dias não era para Deus. 40 dias era para os ninivitas se arrependerem da sua maldade. E glória a Deus que eles aproveitaram a oportunidade. Lá nas 7 cartas do Apocalipse também, nós temos uma certa mulher chamada Jezabel, Em Apocalipse 2:20, o Senhor diz assim: olha, mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo. O tempo não é seu, não é meu, o tempo é de Deus. É Deus quem nos dá e é Deus quem tira. O Senhor está dizendo, e dê-lhe tempo. Tempo para quê, Senhor? Para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. É a 4ª carta à igreja de Tiatira. Então, Deus deu tempo àquela mulher, apesar de ser uma falsa profetisa, apesar de ser uma herege, apesar de ensinar o engano, Deus está dizendo, eu dei tempo, mas ela não quis.
se arrepender. Você tem também o rico louco lá de Lucas, né, no capítulo 12, que ele constrói celeiros maiores ainda para estocar a sua riqueza, porque já não havia mais espaço naqueles celeiros anteriores, pequenos. E depois que ele ajunta a sua riqueza, está tudo pronto, ele diz: folga, minha alma. Agora deita, descansa, sombra e água fresca. O Senhor diz para ele: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Ainda hoje. A geração de Noé, né, antediluviana, teve 120 anos. A geração de Jeremias, 23 anos. Os ninivitas, 40 dias. Aquela figueira estéril teve mais um ano aí. Aquele homem rico, meu irmão, foi no mesmo dia. O Senhor disse: tu és um louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E sabe o que é interessante aqui? Porque nós vemos isso acontecer também lá em Daniel, no capítulo 5. O rei Belsazar, um jovem irrefletido, que na sua jovialidade tola, né, fez uma orgia e pegou os utensílios da casa de Deus para usar na sua festa. Aí a mão de Deus apareceu escrevendo na parede, meu irmão. As pernas do rei tremeram, chama Daniel, Daniel dá a sentença, né? Pesado foste na balança e achado em falta, contou Deus o teu reino, pôs um fim nele e deu aos medos e aos persas. E ele vai presentear Daniel, vai coroar Daniel. A Bíblia diz que né, ele dá a Daniel presentes, mas a sentença de Deus já estava lavrada. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia morreu Belsazar. Olha que interessante, naquele mesmo dia. Eu quero dizer para você que está me acompanhando agora, a mão de Deus está escrevendo na parede. E é interessante que quando Daniel fala com o rei, ele diz assim: olha, você teve consideração por todos os seus deuses, mas o Deus em cuja mão está a sua vida, você não deu valor. Você não considerou. Eu quero dizer uma coisa para você: a minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. E muitas vezes nós aproveitamos tão mal o nosso tempo, ou seja, não aproveitamos na verdade o nosso tempo e esquecemos que a mão de Deus está na parede, contando os nossos dias, contando o nosso tempo, pesando cada uma das nossas atitudes na balança, e muitas vezes nós estamos sendo achados em falta. Porque Deus está nos dando tempo, mas nós não estamos aproveitando a oportunidade que Ele está nos dando. Aí você vem com aquela frasezinha clichê: o amanhã pertence a Deus e o hoje pertence a nós. Que nada, irmão. Nem o hoje pertence a nós, nem o amanhã pertence a nós. Na verdade, nada pertence a nós. Nada. Eu quero ler para você aqui, olha, um texto da palavra de Deus, do livro de Tiago, que nós estudamos um semestre inteiro aqui na nossa sede, né? E em Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer bem assim, olha, no versículo 13: eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Prepare-se, né, irmão Mateus, com o vocal nós vamos ouvir daqui a pouco. Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Observe o que Tiago diz aqui: vós que dizeis hoje ou amanhã. Ora, o fato de estar vivo agora não significa que eu vou estar vivo daqui a pouco. O fato de estar vivo hoje não significa que eu vou estar vivo amanhã. Então, nem o amanhã nos pertence, nem o hoje nos pertence. Nada nos pertence. É por isso que nós devemos aproveitar o agora, essa oportunidade aqui, nesse momento. É isso que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, na segunda carta aos Coríntios. Ô Jesus, você está entendendo a palavra, meu irmão? Você está entendendo a palavra, minha irmã? Está entendendo? É agora. Há dias atrás eu fui visitar um rapaz, ele falou assim: quando Deus tocar meu coração, mas Deus já está tocando, mas Deus já está chamando. Deus está chamando o homem o tempo inteiro, mas o homem não escuta a voz de Deus. 2 Coríntios 6:1: e nós, cooperando também com ele, isto é, com o Senhor, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz:
Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E agora Paulo diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É tão engraçado quando você conversa com alguns irmãos, né? E eles falam assim, já ou agora? Né? Né, Teu? Vamos fazer isso? Já ou agora? A salvação é assim. A vida com Deus é assim. É já e agora. Por quê? Porque o hoje não nos pertence daqui 1, 2, 3, 4. Olha, meu Deus do céu, o tempo é um negócio, irmão, tão interessante que o agora já não é mais agora. O agora que eu falei, o agora já não existe mais, né? Então você percebe, o tempo vai passando, meu irmão. E se nós não aproveitamos a oportunidade, o tempo vai passar. Então se você fez alguma coisa, o tempo vai passar. Se você não fez nada, o tempo vai passar. O tempo não vai ficar de braço cruzado, esperando a sua boa vontade de fazer alguma coisa.